Flávila, que foi seu primeiro investimento como anjo em 2006, empreendimento de um amigo de infância, que na época tinha uma boa ideia, mas não tinha dinheiro. Olá, João. Olá, Nayara, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Depois eu vou conversar com o Fernando Campos, que tem 8 empresas investidas e já foi pelo menos umas 3 vezes ao Vale do Silício para estudar e ver como funciona o mercado por lá. Olá, Fernando. Olá, Nayara, tudo bem? Tudo bem. E também vou falar com o Aníbal Messa, que foi o primeiro investidor do Buscapé e é considerado um dos maiores anjos do Brasil. Tudo bem, Aníbal? Tudo bem, Nayara? Tá bom. Então vamos lá, João. Qual é a definição mais fiel de investidor anjo para você? Um investidor anjo ele é uma pessoa ou um grupo de pessoas físicas que tem como principal objetivo auxiliar empresas que estão no estágio inicial. Essa ajuda pode vir basicamente de 3 formas. Né? Uma é o próprio investimento, né, que pode auxiliar a empresa no início de sua vida. A segunda é um auxílio, né, na definição da estratégia, modelo de negócios, que pode auxiliar no sucesso da empresa. E por último, né, uma rede de contatos, que vai ajudar tanto no desenvolvimento da empresa, como também ajudar a empresa a acessar a capital em uma escala maior, numa segunda etapa. Beleza. E Fernando, quais são as diferenças de um investimento anjo no Brasil para um investimento anjo nos Estados Unidos? Bom, eu acho que a principal diferença realmente é uma diferença cultural, né? O investimento anjo nos Estados Unidos é uma coisa que existe há muitos anos, então os empreendedores, os investidores lá já estão acostumados a esse tipo de investimento. E esse tipo de diferença acaba trazendo alguns benefícios para os investidores lá, que é em termos de velocidade, você tem um judiciário preparado e rápido para atender demandas dos empreendedores, como é o caso do estado de Delaware, que parece ser a escolha da maioria dos empreendedores de lá, como registro de empresa, tá? E no Brasil, quer dizer, essa questão cultural, aliada ainda a muitos empreendedores que estão entrando nisso como primeira viagem, então sendo a primeira experiência deles, ainda tem um pouco de falta de experiência de negócios, acaba dificultando um pouquinho mais para o investidor anjo fazer o seu trabalho. Ele acaba tendo que botar um pouco mais a mão na massa do que normalmente se espera, né? Um exemplo é que, por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte das pessoas acredita que uma sociedade anônima é uma estrutura muito complicada e cara, que é a estrutura que normalmente as empresas usam lá nos Estados Unidos. E isso não é verdade. No Brasil, a sociedade anônima também está ao alcance de um empreendedor com pouco capital. Então, quer dizer, eu acho que o Brasil também tem muita coisa positiva. Existem estímulos governamentais que muita gente não sabe. Por exemplo, linhas de subvenção para tecnologia, que são basicamente dinheiro gratuito. Você não tem nem que devolver o dinheiro se o seu projeto for consistente. Você tem incentivos como o Simples, que também não existem em outros lugares. Quer dizer, então, eu acho que a gente está no começo de uma curva onde a cultura do investimento anjo no Brasil está cada vez melhorando e isso também envolve os empreendedores e todo o ecossistema, né? Bem, Aníbal, o que um empreendedor precisa saber, ou seja, antes de buscar um investimento e o que o investidor também, né, precisa saber na hora de buscar uma startup para investir? Perfeito. Uma coisa que a gente vê muito é o empreendedor não saber exatamente o mercado que ele vai atacar. É fundamental ele saber qual mercado, exatamente o tamanho desse mercado que ele vai atacar, para que ele saiba dimensionar o potencial tamanho do negócio dele. Outra coisa é que ele saiba muito bem qual que é o modelo de negócios que ele vai estar operando dentro desse mercado, para esclarecer para o próprio investidor como que ele vai ganhar dinheiro. Fundamental ele saber qual a vantagem competitiva que ele tem vis-à-vis outros que possam querer entrar no mercado dele ou que estejam hoje em dia no mercado. E para fazer isso ele tem que mapear muito bem a sua concorrência. Ele tem que saber onde estão seus pontos positivos, seus pontos negativos, etc. Outra coisa fundamental do empreendedor é ele que precisa querer ter um sócio ao procurar um investidor. Uma coisa que nós vemos muito é um empreendedor, mas que ele não está preparado ainda para ter algum sócio e com quem ele vai dividir as decisões da empresa. É fundamental ele estar aberto a isso na hora de falar com o investidor. E, finalmente, ele precisa deixar claro para o investidor, ou pensar em conjunto com o investidor,
como vai ser a estratégia de saída de ambos, ou pelo menos do investidor, para o capital investido. Do lado do investidor, realmente é fundamental ele, ao ver a empresa, em conjunto com que o empreendedor lhe fala, qual o potencial dessa empresa. Ele precisa avaliar, o investidor, qual o potencial. E como ele vai adicionar valor a essa empresa. Porque capital é commodity. Capital, realmente, para boas ideias, existe em abundância. Então, o investidor ele precisa saber como ele vai adicionar valor a essa empresa. Então, é com base realmente nas habilidades dele. E, realmente, o investidor ele precisa ter compatibilidade com o empreendedor. Porque eles vão viver durante 3, 4, 5, 6 anos juntos, ou até mais, e realmente a compatibilidade de gênios e do que eles pretendem atingir precisa estar bastante em linha. E, finalmente, o investidor tem que saber como que ele vai sair dessa oportunidade e recuperar o dinheiro dele. Tudo bem. Aníbal, falhou um pouquinho a primeira parte da sua resposta, que foi a parte do empreendedor. O que ele precisa saber antes de buscar um investimento. Você poderia repetir essa resposta para a gente? Pois não. O empreendedor ele precisa saber muito bem qual o tamanho do mercado que ele vai atacar. Esse tamanho do mercado ele precisa saber, porque muitas vezes o empreendedor não sabe o tamanho do mercado e qual mercado que ele vai estar atacando. Ele precisa ter claro qual que é o modelo de negócios dele, como que ele vai ganhar dinheiro com a empresa dele. Isso precisa estar claro, como ele vai ganhar dinheiro. Outra coisa que ele precisa saber são as suas vantagens competitivas vis-à-vis a concorrência. Para saber essas vantagens competitivas, ele precisa fazer um mapeamento dos concorrentes e saber o que ele tem de diferencial em relação aos seus concorrentes. Outra coisa fundamental, o empreendedor está aberto a dividir as responsabilidades e decisões do dia a dia com um investidor e com um sócio. Ele precisa estar aberto a receber um sócio. E, finalmente, ele precisa ter claro ou pensar em conjunto com o investidor qual vai ser a estratégia de saída do investidor. Beleza, gente. Tá aí o nosso papo super breve com 3 investidores anjos que estão super atuantes no mercado brasileiro. E o resto da história de cada um deles e de vários outros está na reportagem publicada hoje no Cada Vez Negócios. Beleza, gente? Muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, Laera. Obrigado. Obrigado.